Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 4. Todo o capítulo. No culto às 9 horas, nós também usamos a figura emblemática de Abraão, no texto de Gênesis 15, tratando sobre a aliança, compromisso que o Senhor ofereceu, e Abraão foi o objeto deste compromisso, o qual deve ser vivenciado no dia a dia, na nossa existência, renovando a aliança com o Senhor. A mesa está posta e mais uma vez nós reiteramos o convite para desfrutar desta mesa do Senhor que aponta para a aliança. E a palavra do Senhor certamente irá nos instruir a respeito disso. Acompanhamos a leitura. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Está lá em Gênesis 15, versículo 6. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras, como diz o Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou como ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada também a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, porque a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Graças te damos, Senhor, por esse legado tão precioso. Esta página foi escrita há 20 séculos, mas ela é extremamente contemporânea, atual, atende à nossa necessidade premente de hoje, vai ao encontro ao âmago da tua vontade e vem propiciar a nós, Senhor, a realidade da redenção que Jesus Cristo nos conquistou lá no Calvário e que hoje celebramos.
pedimos que fales ao nosso coração. O Espírito que inspirou esta passagem ilumine as nossas almas, para termos a devida compreensão do propósito do Senhor. Oramos-te assim e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos finalmente ao mês de maio, mês da família, mês do lar. Nosso congresso está sendo preparado para nós focarmos toda a nossa atenção, a importância, a centralidade do lar na vida da cidade, na vida da nação, no mundo todo. É menina dos olhos do nosso Deus. Pois bem, a história bíblica que principia com a narrativa da criação, da formação do primeiro casal, da primeira família, ela retoma essa temática a partir de Abraão com a proposta de uma nova humanidade que se inicia como? Com uma nova família. Sempre a família. Seja a família adâmica, seja a família abraâmica, é a família que é objeto da atenção de Deus, que é usada pelo Senhor com o seu propósito salvador e redentor. De tal sorte que, não apenas nesta passagem, mas em tantos outros lugares, a família abraâmica se constitui num paradigma, se coloca como um elemento para o qual nós devemos convergir a nossa atenção e a partir dali temos a compreensão dos caminhos do Senhor. Abraão é chamado de pai. E isto é extremamente significativo, porque é mistério que nós compreendamos a extensão desta paternidade de Abraão à luz do que esse texto diz. Primeiramente, afirmando que ele é pai dos crentes, que não tem a sua linhagem sanguínea. O versículo 11 do texto diz que Abraão, ele é o pai dos que creem, embora não circuncidados. Nós bem sabemos, a circuncisão era um ato que se fazia no membro masculino para identificar ali alguém que pertencia à comunidade dos israelitas. E Abraão creu no Senhor antes de passar por esse rito, e por isso já se identifica que a fé antecede a qualquer rito que venha posteriormente. E aí dizer-se de Abraão que ele é pai dos que creem, é pai dos crentes, é nosso pai espiritual, mesmo que não estejamos debaixo daquele rito. Nada obstante, o versículo 12 vai dizer também que ele é o pai daqueles que têm a sua linhagem sanguínea e por isso mesmo receberam o sinal da circuncisão, desde que também afirmem a fé. O verso 11 e 12 não estão em dissintonia. O 11 diz que Abraão é pai dos crentes que não tem a linhagem israelita. O verso 12 diz, mas ele também é pai dos que têm a linhagem israelita, porém, daqueles que creem. Porque o que não tem a fé, não há esperança para ele também. O modelo de fé nos é dado a partir do próprio Abraão. Conforme esse texto que se destaca, o versículo de número 18, esperando contra a esperança, ou seja, contra todas as expectativas, contra todas as possibilidades, contra todas as probabilidades, Abraão creu, Abraão teve fé, Abraão deu crédito à voz divina, Abraão foi obediente ao mandamento do Senhor. Desde quando o Senhor disse, você vai sair daqui, vai para lá, vai deixar os seus costumes, vai para um novo lugar, vai ser bênção para todas as nações. E o verso seguinte diz assim, Abraão partiu conforme Deus havia mandado. Por quê? Porque ele creu, porque ele exercia a fé. Sim, meus irmãos, nesta manhã nós queremos destacar a supremacia da fé, porque o que está em destaque da biografia de Abraão, o que está em destaque nas escrituras sagradas, não é uma questão meramente cultural, ou quem sabe de religião, ou mesmo de uma circunscrição geográfica de um povo, de uma nação estabelecida num determinado lugar. Não, de maneira nenhuma.
Quem escreve esta página é o apóstolo Paulo. Aliás, quero recomendar a você assistir um filme que veio às telas nessa semana, que traz a biografia de Paulo apóstolo. Muito interessante, acho que vale a pena assistir, mesmo que haja esta ou aquela incongruência aqui e ali, sempre é muito ilustrativo. E Paulo é conhecido como o apóstolo das gentes, dos povos, das muitas nações, porque ele não está identificado com um segmento específico, mas ele se identifica com esta experiência de fé que foi peculiar em Abraão. E colocando em destaque a supremacia da fé, esta fé que nos traz nesta manhã à casa do Senhor, para que louvá-lo, bendizê-lo, para que buscar a sua face em súplice e oração, para que partilharmos esta mesa singela, absolutamente simples, habitual e costumeira, mas dela emana esta certeza de que o Senhor Jesus foi ao Calvário para morrer em nosso lugar e por este instrumento outorgar-nos salvação. Sim, nós estamos aqui realçando a importância e o valor da nossa fé no Senhor. E isto demanda algumas importantíssimas lições que decorrem da fé. E eu queria justamente trabalhar isso à luz deste capítulo 4 de Romanos, para afirmar, primeiro de tudo, que nós cremos no mandamento do Senhor. A nossa fé é a fé que se revela, dando crédito ao fato de que Deus estabeleceu propósitos, desígnios, um projeto, um plano, e para tal ele nos conferiu mandamentos. É interessante como o apóstolo Paulo trabalha esta questão da lei, esta questão de estar debaixo de um rito legal, esta questão de que determinado segmento tem o rito, outro segmento não tem o rito. Nada obstante, em momento algum, o mandamento é colocado por terra. Se você for comigo para o capítulo 7 desta carta aos Romanos, lá no versículo 12, você vai ler o seguinte da palavra do mesmo apóstolo Paulo: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Quando nós dizemos que cremos, que temos fé, que sabemos da obra do Senhor, nós não estamos renunciando ao seu mandamento, às suas orientações, às suas ordens. Mais do que isso, no versículo 14 desse mesmo capítulo 7, Paulo vai dizer: porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é espiritual, não é uma coisa apenas dos homens, não é algo que os homens, pela sua cultura, pelo seu costumeirismo, pelo passar do tempo, pelo seu afadigar no conhecimento, os homens estabeleceram a lei. Não, ela é espiritual. Quando a palavra de Deus diz assim: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não terás falso testemunho, não cobiçarás as coisas do teu próximo, guardarás o dia do Senhor, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, somente ao Senhor adorarás e não farás qualquer imagem de escultura do Senhor, porque Ele é Espírito. Nós estamos tratando com algo que é espiritual e que ao mesmo tempo é santo, é justo e bom, e nós cremos na palavra, até por uma razão que Paulo colocou aqui no versículo 15 do capítulo 4, retornando para o texto que lemos: porque a lei suscita ira, e onde não há lei, não há transgressão. Quando se abole a lei, quando se abole o mandamento, quando diz que ele é de somenos importância, quando a gente não coloca com o devido relevo o mandamento do Senhor, a gente também não liga para transgressão. Tudo vale, tudo pode. Agora é proibido proibir. Agora não, há 50 anos, quando uma grande manifestação em Paris se deu, e da partir dali no mundo inteiro, e comemorou-se essa semana os 50 anos, esta frase se cunhou: é proibido proibir. E o mandamento proíbe muita coisa, apesar de determinar que se façam muitas outras coisas. Paulo está dizendo: o mandamento é puro, é bom, é santo, é espiritual, e principalmente
Nós precisamos declarar que cremos no mandamento do Senhor, porque justamente é Ele que vai mostrar quão grave é o nosso pecado. Eu volto com os irmãos para o capítulo 7 de Romanos, exatamente no meio. Nós lemos o 12 e lemos o 14, mas o 13 explica a razão porque nós cremos no mandamento do Senhor. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Esta é a razão por que cremos no mandamento do Senhor, porque reconhecemos a gravidade do pecado na nossa vida. O pecado não é simplesmente porque deixamos de fazer uma coisa ou outra, ou não fomos tão bons quanto poderíamos ter sido. É que uma natureza pecaminosa se apegou ao nosso coração, e reconhecemos esta realidade na nossa vida, ressaltando o valor da palavra de Deus, da vontade de Deus. Aliás, como tratamos nessa semana que passou, que é boa, perfeita e agradável, mas reconhecemos o quão longe nós estamos desta realidade, e por isso nos apegamos com toda a força da nossa alma ao amor de Deus, ao perdão de Deus, por causa das nossas transgressões. É desta forma que Paulo fecha como corolário a mensagem do capítulo 4, quando ele reitera que nós cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele é o nosso Senhor, que foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós estamos aqui ressaltando que a vontade do Senhor é perfeita, que a lei do Senhor é boa, santa e justa, e que nós não somos competentes para cumpri-la cabalmente. Por isso precisamos da obra de Jesus, por isso nos apegamos a Ele, por isso, mercê de buscarmos a vida em santidade pela obra do Espírito Santo no nosso coração, ainda assim é mistério que venhamos ao culto do Senhor confessar os nossos pecados, e não fazê-lo apenas dominicalmente, mas sempre que necessário, apresentarmos ao Senhor o reconhecimento de que a lei mostra quão pecadores nós somos, quão necessitados nós somos da bondade e do amor do Senhor. Isso posto, a importância de que a nossa fé não descarte o mandamento do Senhor, que a nossa fé não seja usada como uma espécie de justificativa para não sermos fiéis, leais, pessoas que buscam fazer a vontade do Senhor. Nós também reconhecemos a importância de crer não só no mandamento do Senhor, mas na graça do Senhor. Cremos no mandamento, cremos na graça do Senhor. E a maneira de Paulo apresentar isso é muito sui generis. Então logo dá o depoimento de Abraão, que é um homem crente, que é o pai dos que creem, creem com ritos, creem sem rito. Ele no versículo 4 diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Versículo 5: mas ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Interessantíssima ilustração. Você que trabalhou o mês inteiro, você que tem um contrato de trabalho, você que fica aguardando aquele dia do pagamento para dar conta também dos seus compromissos, você não vai à boca do caixa esperando receber uma graça, você espera receber um pagamento. Seu patrão contraiu uma dívida com você, a qual ele precisa agora pagar mediante o serviço que você prestou. Não é assim diante do Senhor. Ninguém está aqui com um resumo das suas atividades no mês, com o cumprimento dos seus ritos religiosos, com o número de leituras bíblicas que fez, com as orações que elevou à presença do Senhor, com a sua frequência aos cultos, à classe de escola dominical, aos pequenos grupos, e chega na boca do caixa do Senhor e diz assim: Senhor, agora a graça, agora a graça. Não.
Senhor não deve nada para nós. O Senhor não contraiu nenhuma dívida conosco. O que nós recebemos é absoluto favor de Deus. O que trabalha, o salário não é um favor, é uma dívida. Mas o que não trabalha, e se há uma coisa que nós não podemos fazer é trabalhar pela nossa salvação, nós podemos trabalhar a salvação, é diferente. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e temor, que é uma outra forma de se referir à santificação. O Espírito Santo realiza essa obra em nós, e nós vamos desenvolvendo, e vamos trabalhando, e vamos crescendo, e vamos sendo plenificados, como começamos o culto entoando um hino tão agradável, tão bonito. Espírito enche a minha vida, mas nós não podemos trabalhar pela nossa salvação. Esta foi Jesus que trabalhou, e trabalhou de maneira completa, cabal, e carregou no pesado madeiro todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, e nos outorgou a sua bendita salvação. É por isso que Paulo vai complementar esse seu pensamento no versículo de número 25, quando ele diz, no versículo 16: esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça. A fé é a nossa resposta à graça de Deus. Esta mesma fé, que é a nossa resposta, é dom de Deus. Infelizmente, muitos não usam o que Deus dá para receber a graça. Ficam olhando para o dom de Deus e dizem: mas eu vou me esforçar por mim mesmo, eu vou por minha conta. Muito bonito isso, pega um pedacinho do que o Evangelho fala, mas não a sua totalidade. Ou é tudo ou é nada. Ou é Cristo inteiro, ou não pode ser pelas metades. Ou é um compromisso de consagração plena ao Senhor, ou não pode ser percentual disso. O que o Senhor quer é o culto que faz sentido, aquele que Paulo, nessa mesma carta aos Romanos, vai dizer: que apresenteis os vossos corpos no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que, vindo da fé, seja segundo a graça. Graça que salva, graça que redime, graça que nos justifica diante do Senhor, e graça que habilita o nosso coração, a nossa vida, a cumprir com o mandamento do Senhor. Voltamos para o mandamento. Se você vier comigo para Tito, e Tito também é uma carta escrita por Paulo, portanto estamos falando na absoluta coerência de Paulo no seu pensamento teológico. No capítulo 2, no versículo de número 11, Paulo diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. É por isso que é pela fé, para que seja segundo a graça. E ele continua: educando-nos. Graça que educa, graça que habilita, graça que aprimora o nosso coração, graça que limpa a nossa alma de toda imundície, graça que nos faz renegar a impiedade, as paixões mundanas, para no presente século vivermos sensata, justa e piedosamente. Cremos na graça do Senhor, graça que nos redime, graça que nos habilita a viver o mandamento do Senhor. Sem esta graça, não seremos capazes de viver no propósito do Senhor. Sim, cremos no mandamento do Senhor, cremos na graça do Senhor, mas por fim, cremos na promessa do Senhor. O que dissemos até aqui deve ficar bem claro para nós. Nós não rasgamos a Escritura Sagrada, nós não relegamos a um plano secundário tudo que o Senhor nos legou aqui para dizer: nós somos crentes e vivemos de qualquer jeito. Não, porque somos crentes, não vivemos de qualquer jeito. Vivemos em conformidade com a vontade de Deus e cremos que a sua graça nos dá condições de viver. Mas isso também é uma oportunidade para muitos outros poderem provar. Nesse mês do lar, nós estamos trabalhando temas das nossas unidades familiares, mas não perdendo de vista esta família da fé, esta grande congregação que forma o lar do Senhor, para a qual o Senhor quer trazer muitos outros.
E nós estamos fazendo essa afirmação da fé, da supremacia da fé, crendo na promessa do Senhor, porque o versículo 17 nos lembra um texto que está lá no livro do Gênesis, capítulo 17 também, e diz assim: como está escrito sobre Abraão, por pai de muitas nações te constituí. Aliás, é esse o sentido do nome Abraão, esse terminativo aão, ele aponta para a quantidade, para muitas. Abraão não é pai de uma única nação, ele é pai de muitas nações. Como a promessa ou a convocação que o Senhor fez para a aliança foi declarada para Abraão lá em Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esta é a promessa de que o Senhor há de alcançar muitas nações, que o Senhor há de alcançar muitos povos, línguas, raças, tribos, entre os quais nós mesmos nos enquadramos. Não fosse a experiência de Abraão na fé, daqueles que lhe seguiram os passos, e nós não estaríamos aqui reunidos hoje, e nós não estaríamos aqui louvando e bendizendo ao Senhor e desfrutando da sua graça e da sua salvação. Por isso, voltamos ao versículo onde iniciamos, o 18, que nos relembra que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora prometido, ou lhe fora dito: assim será a tua descendência. Nós somos a descendência de Abraão, que pode não seguir um rito específico, mas Abraão é pai dos crentes, com ou sem rito, com uma marca ou sem uma marca, é pai dos que creem. E isso nos coloca diante da missão de que fomos incumbidos, do mistério de anunciar esta mesma mensagem a muitos outros povos. E Paulo não esqueceu-se disso, por isso ele diz no verso 23, e não somente por causa de Abraão está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, e por causa de tantos outros que o Senhor quer alcançar neste mundo todo. Assim não perdemos de vista, no mês do lar, no mês da família, há muitos outros que o Senhor quer agregar a nós, há muitos outros que o Senhor quer convocar para partilhar esta mesma bênção, de que a fé seja suprema nos nossos corações, de que a fé se revele com esta grandeza que deve marcar a nossa vida, porque cremos no mandamento do Senhor, cremos na sua graça que nos habilita a cumprir o mandamento do Senhor, mas cremos na sua promessa, por ter nos alcançado e por querer alcançar a muitos outros. Ninguém há de tomar dos elementos constantes dessa mesa sem ratificar esse compromisso. Não é só por nossa causa, não foi só por causa de Abraão, não foi só por causa dos patriarcas, não foi só por causa dos primeiros apóstolos, foi por nossa causa, e foi por causa de muitos outros que toda esta obra foi realizada, e nós não podemos cessar, não podemos parar, não podemos estancar este rio caudaloso que corre, que flui abundante e transbordantemente. Fomos incumbidos também desse mistério e desta missão, o que muito nos honra. É um privilégio, grande responsabilidade, mas o privilégio é inaudito. Assim, pois, ao prepararmos-nos definitivamente para cercarmos esta mesa, ratifiquemos a nossa confiança no Senhor, externemos a nossa certeza de que o propósito do Senhor é justamente este, e que a fé seja suprema nos nossos corações, uma fé que tem objeto, uma fé que tem um direcionamento claro, uma fé que está estabelecida nesta obra redentora do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde.